Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais, que durante a semana também nos acompanharam pelas redes sociais. Boa noite ao Quarteto Hebron, que coisa maravilhosa. O Rodolfo eu tive o prazer de conhecer essa semana. Que Deus abençoe o ministério de vocês. Eu confesso a minha ignorância, não os conhecia. E essa noite fiquei maravilhado, que coisa linda. Eu acho que a igreja precisa de mais música assim. É a minha opinião. Mais louvor e menos grito. Bom, vamos falar do que interessa. Este é um outro assunto. Queridos, hoje é uma noite especial, especialíssima para o mundo cristão. É um dia especial. Tenho visto aí, saímos hoje pelo dia, vimos muita gente empolgada comprando ovos de Páscoa. E não tem nada de errado nisso. A questão é que grande parte do mundo, a grande esmagadora maioria está aí comemorando, pensando em chocolate, em presentes. Mas há uma minoria que a Bíblia chama de o resto da semente, que entendeu o significado deste dia, a importância deste dia para a humanidade, o que é que realmente se comemora nessa data, que é um dia, de uma certa maneira, muito triste para nós cristãos, pelo sacrifício de Jesus, mas é talvez também um dia de uma grande alegria, porque nós todos obtivemos salvação neste dia. Então é um dia antagônico, de muita tristeza e muita felicidade, né? E eu queria nesta noite em especial tratar muito daquilo que aconteceu lá na cruz. Ao longo dessa semana, aqueles que não puderam estar aqui, ao longo dessa semana toda de oração, nós tivemos um tema em especial que tratamos dos milagres de Jesus, só que deslocando o foco de cada milagre e tratando do contexto ao redor de cada milagre, as pessoas envolvidas, a reação dessas pessoas, o que nós tiramos de lição de todos os episódios dos milagres de Jesus. O foco foi deslocado do milagre para as lições que Jesus nos passou. Foi assim a cura do cego, foi assim com Jesus andando sobre o mar, com a multiplicação dos pães, com a cura do servo do centurião, com a cura do jovem possesso. E ontem tratamos daquele que, na minha visão particular, é o milagre mais importante de Jesus, porque dissemos aqui que o milagre mais importante para Jesus, não, na minha visão, não é ter ressuscitado Lázaro, ter curado o cego, ter feito paralíticos andarem. Por quê? Porque esses milagres dependiam somente dele e do seu poder. Na minha visão, o milagre mais difícil é a transformação do coração humano, porque depende de mim e depende de você. Depende do nosso livre-arbítrio. Esse milagre é difícil, porque esse Jesus precisa trabalhar aqui no nosso coração, na nossa mente. E essa noite, eu queria convidá-los junto comigo a voltarmos 2000 anos atrás e relembrarmos as últimas 7 frases que Jesus pronunciou na cruz. Que lições tem para nós, digamos assim, do último sermão de Jesus pregado na cruz? Foram só 7 frases. Vamos ver o que a gente aprende? Vamos ver o que eu trago para a minha vida e você leva para a sua? Dessas últimas 7 frases. Eu imagino assim, se alguém está à beira da morte, e você se aproxima ali, seja no hospital, em algum contexto, e essa pessoa tem alguma coisa importante para te dizer, que serão suas últimas palavras, eu entendo que essa pessoa vai dizer talvez as coisas mais importantes que ela possa dizer naquele momento. O que será que Jesus disse nas suas últimas 7 manifestações, que nós temos que entender como algo muito importante para nós? Vamos ver juntos?
Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos lá para o Calvário e vamos ver quais foram as últimas 7 frases de Jesus Cristo lá na cruz. Abra lá, Evangelho de Lucas, capítulo 23, vamos ver a primeira manifestação de Jesus. Lucas 23, verso 34. Serão 7 manifestações, 7 frases. E vocês vão ver, e eu também, o quanto isso tem a ver comigo e com você, e o que eu tiro de lição para mim hoje, aqui, neste ano de 2022. O que isso tem a ver comigo? O que ele disse lá. Lucas 23, verso 34, a primeira manifestação, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus fala do perdão. Perdão. Ele demonstra que ele viveu exatamente o que ele pregou. Ele pregou perdão. E ali na cruz, no momento de maior agonia, Jesus encontra tempo para perdoar os seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão dizendo. Vejam, Jesus coloca o perdão na posição que ele realmente deve ocupar. Perdão é uma questão de salvação. Cristãos que não perdoam estão perdendo a sua salvação. Às vezes guardam os 10 mandamentos em termos, não é? Porque aquele que não perdoa, a princípio já nem ama a Deus. Mas cristão que não perdoa está colocando a sua salvação em risco. E eu fico triste quando ouço um cristão dizer assim: eu perdoo, mas não esqueço. Que perdão é esse? E há algo sobre o perdão que nós precisamos aprender. Quem não perdoa está fazendo mal a si mesmo. O perdão, a dificuldade de perdoar é aquela pessoa que toma o veneno achando que o outro é que vai morrer. Está fazendo mal para mim. Eu entendi a profundidade do perdão só depois que eu passei, após a minha conversão, aos 40 anos, depois que eu passei a estudar a Bíblia, que eu entendi o perdão. Eu tinha no perdão algo injusto, assim, eu não posso perdoar, porque senão eu vou justificar o que o meu agressor fez. Isso é justiça, não é perdão. Perdão é outra coisa. Não tem nada a ver com justiça o perdão. Nada a ver. E Jesus está ensinando que nós devemos perdoar os nossos inimigos, porque isso faz bem para nós. Vamos nos livrar de uma carga que é a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, um lixo que está no nosso coração que a gente pode jogar fora. E Jesus, dentro da sua dor, a dor que ele estava sentindo, uma coisa ele fez: aliviou o peso da dor perdoando. Se livrou desse lixo que é mágoa, ressentimento, ódio. Sobre o perdão existe uma ilustração que eu gosto muito. Um garoto, o pai estava em casa, o garoto entrou em casa, bateu a porta da sala, passou correndo, bravo, e bateu a porta do quarto. O pai viu aquilo, falou: que é isso? Foi lá, abriu a porta, falou: que é isso aí? Que barulho é esse? É jeito de entrar em casa? Ah, meu amigo lá, o fulano, a bola era dele, ele quis ir embora, levou a bola, nós não podemos mais jogar, eu estou com raiva dele, eu quero mais é que ele quebre a perna. O pai olhou e falou: peraí, calma aí, isso é uma coisa que eu não posso deixar passar. Aí chamou o filho e falou: filho, as coisas não são assim, esse sentimento que você está sentindo só vai fazer mal para você. Aí o pai pensou, falou assim: vem cá que eu quero ensinar uma coisa para você, vamos lá no quintal, perto da churrasqueira. Aí tinha um varal com um monte de roupas brancas penduradas, toalhas brancas. O pai contou 50 passos, pegou o saco de carvão com pedras e falou para o garoto assim: faz o seguinte, você vai pegar a pedra, eu quero ver dessa distância quantas daquelas roupas você consegue acertar. O moleque achou um barato. Pô, brincadeira. Pegou, pode jogar, pai? Pode. E ele jogava pedra de carvão nas roupas brancas, só que não chegava lá, não alcançava. E a pedra chegava perto, umas passavam por cima, outras passavam pelo lado, uma passava raspando, uma ou outra pegou ali na roupa, mas o resto do varal ficou branco. Depois que ele esvaziou o saco todo de carvão, o pai disse assim: agora vem aqui, uma lição para o resto da sua vida. Vamos até o seu quarto. Chegou lá no quarto, abriu a porta do guarda-roupa, tinha um espelho. Falou: dá uma olhada para você. Quando o garoto olhou, não era só a mão suja de carvão,
O pó do carvão tinha sujado o rosto dele todo, só tinha os dentes brancos. A cara toda suja de carvão. Aí o pai disse: filho, aprende uma lição. Quando você destila ódio, quando você joga ódio para cima de uma pessoa, ressentimento, pouca coisa do que você vai desejar vai acontecer, mas você vai ficar sujinho assim, ó, como você está. Você está fazendo mal só para você. Imagino que, como aquele garoto, eu nunca mais me esqueci dessa ilustração na minha vida. Eu não deixo ressentimento nem ódio ficarem no meu coração de jeito nenhum, porque Jesus lá da cruz falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E às vezes, quando alguém magoa a gente tem que pedir ao Pai para perdoar, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, é perdoar. Então, a primeira lição da fala de Jesus ensina para nós que cristão irreconciliável não combina com Jesus nem com o cristianismo. A essência do cristianismo é o perdão, e a gente precisa entender isso. Segunda fala de Jesus está em Lucas 23, verso 43. Essa é a segunda. 23, 43. Disse assim: respondeu-lhe Jesus, bem conhecido, né? Um verso que a gente diz toda hora: em verdade, verdade te digo, hoje, essa é a tradução correta, que estarás comigo no paraíso. Aqui, amigo, aqui a lição é séria. Eu já ouvi muita gente falar, dividir assim, ali Jesus estava ao lado de 2 ladrões, então se convencionou chamar aquele que não aceitou Jesus de um mau ladrão, e o que aceitou costuma-se dizer que ele era o bom ladrão. Para mim não tem mau ladrão nem bom ladrão, para mim tem ladrão. Conversa fiada essa de mau ladrão, bom ladrão. Ladrão bom quem é? Antônio Carlos, é o cara que rouba teu carro e te dá uma carona até em casa? Não tem esse negócio. Isso é na verdade, o de importante, quando Jesus diz assim, estarás comigo no paraíso, é que esse cidadão que foi parar ali, com uma penalidade que só era aplicada à pior espécie de crime, penalidade de cruz não era para qualquer coisa. Portanto, aquele cidadão que está ali, é um cara perigoso, é um criminoso. Mas, de repente, Jesus diz, estarás comigo no paraíso. Alguém pensa que é porque, de repente, ele ficou bom. Existe isso, ele olhou para Jesus, aí ficou bom? Não. Sabe por que ele vai para o paraíso? Isso serve para mim, isso serve para você. Quando ele olha para o que o outro está dizendo, a Bíblia diz que ele repreende o outro. Quer trocar? Ok. A Bíblia diz que ele repreende o outro. Ei, quem que você pensa que você é para falar desse jeito? Nós dois estamos aqui pelos que os nossos feitos mereciam. Então ele entende que ele está pagando ali as consequências dos seus atos. Os nossos feitos mereciam. Mas o que ele diz? Mas este aqui nenhum mal fez. Reconheceu que ali estava Deus e reconheceu o quê? Que eles dois estavam ali arcando com as consequências dos seus erros. Deus promete salvação, mas não promete liberação das consequências do pecado. Deus promete liberação do pecado, mas não das consequências. As consequências ficam. Ele pode remover? Poderá eventualmente, mas ele nunca prometeu isso. Querido, guarda isso. Este ladrão alcançou a salvação não porque ele ficou bom, porque ele descobriu que ele era mau e ele precisava de um Salvador. É por isso. Para me salvar, eu preciso entender que eu sou mau, eu sou pecador, a minha natureza é ruim. E quando Jesus entra na minha vida, eu não fico bom, eu fico um ruinzinho controlado. Olha para quem está do seu lado, fala assim, você é um ruinzinho controlado. Fala aí. Mas não exagera. Não exagera. É um ruinzinho controlado, tá? Queridos,
nós somos ruinzinhos controlados pelo Evangelho, pela presença de Jesus. Ele nos controla, o nosso gênio, o nosso temperamento, mas a gente continua com a natureza do pecado, ou não? Eu continuo ruinzinho. Esse homem obteve a salvação porque ele descobriu que era mau, não porque ele ficou bom. Ele descobriu que ele precisava de um Salvador. E é isso que a gente também já descobriu. E é isso que a gente está fazendo aqui. Porque a gente sabe que sem esse Salvador, nós somos ruinzinhos controlados. O que vai me levar para o céu e a você também, é essa consciência da nossa natureza. Portanto, essa segunda fala de Jesus traz uma lição tremenda. Estarás comigo no paraíso, porque esse homem descobriu que ele era ruim e precisava de um Salvador. Ponto. Acabou. Justificado pela fé. Terceira fala de Jesus, João capítulo 19, terceira frase que ele pronuncia da cruz. João 19, vamos ver aqui, vamos relembrar. João 19, versos 26 e 27. Vendo Jesus ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Olha, isto aqui é uma coisa que tem um efeito maior para nós que somos pais, no meu caso, eu que sou avô. Eis o teu filho. Como a vida da gente muda, mas muda muito quando a gente tem um filho. Muda convicções, muda prioridades, muda uma série de coisas. O que um filho faz na vida da gente? Ensina muito, ensina amor. E aí nós temos uma responsabilidade que muita gente nesse mundo não está assumindo. Quando Deus diz assim: esse aí é o seu filho, cuida dele. Tem pais que se esqueceram dessa responsabilidade e estão deixando os filhos aí ao léu, para serem educados pelo mundo, pela televisão, pela internet. Mas Jesus disse para mim e para você: olha o teu filho, cuida dele. Se você não cuidar, o mundo vai cuidar. Aí depois o pai se desespera e quer resolver o problema quando o filho está com 15 anos, 16, aí, meu amigo, já era. Já era. Caráter se forma no início, 3, 4, 5, 6 anos, ali você forma o caráter, ali você coloca os princípios de Deus na vida de uma pessoa. Uma criança que cresce com os valores e os princípios de Deus terá outra vida. Portanto, Jesus diz: olha para o teu filho. Para nós que somos avós, eu também tenho uma responsabilidade, não só com os meus filhos, que eles pensam que cresceram, mas para nós sempre serão crianças. Sempre. Meus filhos me deram netos, e de vez em quando eu olho e vejo 2 meninões grandes jogando videogame. Não é que eles não possam jogar videogame, é que a gente vê que não cresceram. Está lá, a cabeça deles está ainda naqueles. Já são pais. A gente se forma para ser advogado, médico, engenheiro. Alguém aqui se formou para ser pai? Ninguém, né? E que responsabilidade. A gente não faz curso para ser pai, não estuda para ser pai. E é uma das funções mais importantes da vida. Vamos seguir, porque a gente tem horário aqui. Quarta manifestação de Jesus, Mateus capítulo 27. Quarta manifestação. Eu não posso me alongar muito, porque o tempo anda rápido. Mateus 27, verso 46. Que lição. Que lição. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, poderia fazer uma semana de oração só sobre esse verso. Só sobre esse verso. Mas tem 2 coisas que eu não posso deixar de falar, para não falar tudo que existe nesta frase. A primeira é a monstruosidade do pecado, a malignidade do mal.
E eu digo o seguinte: tem pessoas que têm dificuldade de entender quando o mal atinge pessoas boas. Costumam criticar a Deus. Por que aconteceu isso com aquele? Ele é um cristão, ele está na igreja, ele louva a Deus, ele prega, ele leva uma vida. Por que esse acidente aconteceu com essa pessoa? A resposta é tão simples, queridos. Guarda isso. O mal só é mal quando atinge os bons. Quando o mal atinge os ímpios, ele não é mal, ele é justiça. Se o mal atingir uma pessoa ruim, isso é justiça aos nossos olhos. Você já viu lá na televisão, o jornal? Está lá um assaltante de banco, faz uma senhora de refém com uma criança no colo, daqui a pouco ele dá um tiro e mata a criança. Alguém vai chorar quando a polícia atira e mata esse cara? Alguém chora? Deveríamos lamentar. Não deveríamos torcer para isso acontecer. Mas por que a gente não chora? Porque a gente vê isso como justiça. Mas quando o mal atinge os bons, é que nós conseguimos ver a cara do mal. E o que Jesus está fazendo e Deus está fazendo nesse mundo é deixar o mal mostrar a sua cara. O mal está mostrando a sua cara. Está desenvolvendo todo o seu projeto. Atingindo quem? Os bons, os justos. O mal, o maior desastre que ele promoveu foi a separação num único momento que a Trindade, Deus, um só Deus, três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Essa Trindade é inseparável. Onde um está, os outros dois também estarão. Onde o Espírito Santo está, o Pai e o Filho estarão. Onde o Pai está, o Filho e o Espírito Santo estarão. Jesus disse assim: eu e o Pai somos inseparáveis. Não dá para você separar. Como pessoas são três, como divindade, uma só. No entanto, no único momento em que você vê a separação, é na hora da morte de Jesus, que ele está com os pecados da humanidade, e o pecado faz separação entre o homem e Deus. Naquele momento, Jesus olha e diz: Pai, por que me desamparaste? A segunda coisa que eu quero dizer, que eu acho uma das coisas mais incríveis, é a seguinte: não sei se você já teve essa visão desse verso, teve essa compreensão. Eu vou perguntar uma coisa para você. Se você estivesse, se o seu filho estivesse sendo linchado no centro da cidade, imagina, pessoas batendo no seu filho, massacrando ele, está lá o seu filho. Você acha, ou você, pensa em você, vamos trocar, você está ali sendo linchado. Você gostaria que o seu filho estivesse ali vendo? Ou você preferia que ele não visse para não sofrer o que está acontecendo com você? No momento que Jesus olha, já pensou na situação que o pai escondeu o seu rosto para que o filho não sofresse tanto? Pensou nisso? O pai poupando o sofrimento de Jesus, para que Jesus não visse o pai vendo aquele massacre. Essa não é a explicação teológica. A explicação teológica é que o pecado faz separação e Jesus não pôde ver a Deus. Isso é um mistério também, tem muito mistério nisso. Mas a explicação espiritual que eu gosto é de que o pai escondeu o seu rosto para poupar maior sofrimento para o filho. Eu gosto disso. Eu gosto de ver assim. O amor. Vamos para a quinta manifestação de Jesus. Quinta manifestação está em João capítulo 19. Quinta manifestação de Jesus na cruz. João 19, verso 30. Eu pulei a quinta. João 19, verso 28. João 19, verso 28, é a quinta manifestação de Jesus. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse o quê? Tenho sede. Essa manifestação é importante, porque ela revela para nós, primeiro, Jesus revelando a sua humanidade.
tenho sede. É muito estranho, e a gente tem dificuldade de explicar essas duas naturezas de Jesus, né? Divina e humana. Não tem como a gente explicar isso. Como é que eu vou explicar para alguém que um ser pode ser divino e humano ao mesmo tempo? Isso aí é mistério de Deus. A nossa mente não tem como compreender isso. A gente tem que aceitar pela fé. Mas ali na cruz, Jesus revela claramente o seu lado humano. Ele teve sede, como ele tinha dor. Você já ouviu alguém falar? Eu já ouvi dizer assim: se ele era Deus, então ele não sentiu dor na cruz. Ele podia não ter dor, ele podia... Mas, primeiro que Jesus nunca usou o seu poder em benefício próprio, nunca. Segundo, que ele tinha de fato o lado humano para poder fazer a ponte entre Deus e a humanidade. Eu vejo assim, eu vejo Jesus com uma mão segurando a mão de Deus e a outra abaixando, segurando a mão do ser humano, segurando a minha. Então ele segura a minha e segura a de Deus. Ele faz a intercessão. É assim que eu vejo Jesus. Para fazer isso, ele tinha que ser divino e ser humano. Como é que ele poderia fazer se não fosse humano? Se não fosse humano, a gente pode ficar aqui falando uma semana. Se não fosse humano, ele não poderia pagar por mim na cruz, ele não podia ter pecado. Há uma série de condições para a nossa salvação que envolvem muitos mistérios. Mas o fato é que aqui ele demonstra a sua humanidade. E isso revela que ele se humilhou, como diz a Bíblia. Porque sendo divino, ele desce a condição de humano, desce muito. Abre mão de todos os privilégios da divindade para ser humano, sente dor. Para quê? Só por mim e por você. Passa por tudo isso, por mim e por você. Não precisava fazer isso. Revela o seu lado humano, isso é muito forte. Porque se Jesus também não tivesse o lado humano, aí é um mistério também, né? Como é que ele poderia morrer na cruz? Deus morre. Ele teria que ter o lado humano. Agora, como explicar isso? Eu não sei dizer para vocês explicar. Como é que eu vou explicar mistérios de Deus? Eu não sei como explicar. Eu acredito pela fé. Mas ele demonstrou a sua humanidade ali naquele momento, ao dizer que ele tinha sede. Essa frase não está lançada na Bíblia à toa. E ao conhecer esse sacrifício que Jesus fez, por amor, esse é o ponto, por amor, não dá para seguir a esse Deus por medo. Eu conheço cristãos, e você deve conhecer também, que seguem a Deus por medo, tem medo de não guardar mandamento e perder a salvação. Devolve o dízimo porque tem medo de ser amaldiçoado e não ter emprego. Faz isso e aquilo por medo de ser castigado. Você sabe que seguir a Deus por medo é ofensivo? Vou dar um exemplo. Você estaciona o seu carro, aqui em Jundiaí eu não sei, não tenho essa experiência, mas em São Paulo. Você estaciona o seu carro, vem aquele flanelinha, dizer para você: ei, doutor, dá R$10 aí, para tomar conta do seu carro, para não acontecer nada com o seu carro. Se você não der os R$10, quem é que pode roubar seu carro ou arrebentar seu carro? É o próprio flanelinha. Você dá os R$10, porque você tem medo do flanelinha. Tem gente dando dízimo para Deus com medo que ele amaldiçoe. Deus não é flanelinha, não. É para pensar isso, hein? Medo de Deus é ofensivo. Eu tenho que fazer as coisas por amor e não por medo. Sexta manifestação de Jesus. Agora sim, João 19, verso 30. Penúltima manifestação. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Agora é uma questão aqui para a gente raciocinar. Isso aqui tem menos efeito na igreja, nós que conhecemos e sabemos as respostas. Mas isso tem muito efeito quando a gente faz evangelismo. Eu gosto, num apelo de evangelismo, de usar o que eu vou dizer agora. Porque a pergunta que se faz, que nós sabemos a resposta, é: quando Jesus morreu na cruz e diz que ele morreu para nos salvar,
significa então que todos serão salvos? Sim ou não? Estou vendo dúvida. Jesus morreu para nos salvar. Verdade ou mentira? Verdade, aqui não tem dúvida. Então todos estão salvos. Sim ou não? Sinhão? Sinhão. Gente, nós não podemos ir embora daqui essa noite sem responder isso. Isso é fundamental. Jesus morreu para nos salvar? Sim ou não? Todos estão salvos? Querido, vou explicar com uma ilustração, que nós advogados temos mais facilidade de entender isso. Eu vou dar uma ilustração e você vai responder. Imagine o seguinte. Imagine que o Antônio Carlos me deve 10 milhões de reais. Aí ele diz assim, Mauro, eu estou apertado, não tenho condições de pagar, eu sou o credor dele. Não tenho condições de pagar. O Sérgio vem, fala, Mauro, quanto o Antônio Carlos te deve? Ele me deve 10 milhões. Aí ele tira o talão de cheque do bolso, porque o Sérgio tem cara de rico, com aquela barba dele assim. Aí, cadê o Sérgio? Levanta a mão aí, Sérgio. Cadê ele? Sérgio tira o talão de cheque do bolso e faz o cheque de 10 milhões de reais e me entrega. Pensou? Mauro, eu vim pagar a dívida do Antônio Carlos, me dá o recibo. Eu faço o recibo e dou para o Sérgio. O Sérgio sai do meu escritório. Agora eu vou perguntar para vocês. A dívida do Antônio Carlos comigo está paga? Sim ou não? Não. Agora vai falar o advogado. Por que não? Tem um requisito para estar pago. Vou explicar por quê. Dia seguinte, o Antônio Carlos vem ao meu escritório. Fala assim, Mauro, o Sérgio esteve aí ontem? Esteve. O que ele veio fazer? Ele pagou a sua dívida. Mauro, eu não me dou com o Sérgio, não gosto dele, não quero nada do Sérgio, não aceito nada. Eu não aceito que ele pague por mim. Nem que eu trabalhe a minha vida inteira, eu vou te pagar. Eu não aceito que ele pague a minha dívida, eu não quero nada dele. Você pode devolver o cheque dele, porque eu não aceito. Eu posso até não devolver o cheque, mas o Antônio Carlos continua meu devedor? Para ele, sim, porque ele não aceitou o pagamento. Vou repetir a pergunta com a ilustração agora. Jesus morreu por todos? Sim. Todos serão salvos? Como ficou mais fácil. Por quê? O que falta? Que aceite. Isso é tão fácil, né? A gente tem feito evangelismo e as pessoas têm entendido isso. Querido, Jesus disponibilizou a salvação para você, mas você precisa aceitar. Só estará consumado para você quando você aceitar. E vamos para a última manifestação de Jesus. Lucas de novo, 23, volta lá para Lucas, a última frase de Jesus antes de morrer. Lucas 23, verso 46. Lucas 23, verso 46, estamos encerrando. Jesus clamou com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aqui o Jesus fala de entrega. Não existe vida cristã sem entrega. Não existe. Cristianismo, ser seguidor de Jesus, implica em entregar. E Jesus deixou isso muito claro num episódio que todos vocês conhecem. Vocês conhecem o episódio do jovem rico? Lembram que ele foi falar com Jesus todo? Senhor, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Todo orgulhoso, porque ele estava esperando um elogio. Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Ele falou assim, isso eu faço desde a minha infância, estava esperando. Jesus disse, parabéns, então você está salvo. E aí, Jesus disse para ele assim, entrega tudo que você tem e me segue. Ele ficou irritado e foi embora e não gostou. Porque ele estava disposto a guardar mandamentos, mas não estava disposto a entregar tudo, a começar pelo coração. Para alguns é mais fácil ser membro de igreja do que cristão. Isso é para nós, estou falando aqui, para mim.
para nós. A gente fecha a porta, fala, fecha a porta, vamos conversar só nós aqui. Para alguns é mais fácil ser membro de igreja do que entregar tudo, do que entregar o coração. E Jesus falou de entrega aqui. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Já disse para Deus, Senhor, eu me entrego tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, eu entrego tudo. Ou ainda tem coisa que eu estou agarrado. Essa é uma noite especial. Se falta alguma coisa para você entregar, entrega. Ele entregou tudo, ele deu a vida por nós. E às vezes a gente se apega a coisas que não têm o menor valor. Já nem falo de coisas materiais. Essa é uma noite para a gente rever no travesseiro e pensar o que é que falta para entregar para Jesus. Sempre falta alguma coisa. Sempre. Eu quero encerrar com um apelo que é uma ilustração. Eu adoro as ilustrações. Às vezes tudo que eu possa dizer essa noite para vocês, daqui uma semana você nem se lembre mais, mas as ilustrações, as historinhas ficam. Por isso Jesus contava parábolas. Um rapaz, 20 anos depois, 30 anos depois de ter se formado, isso acontece muito, num supermercado reencontrou um colega de faculdade, isso é comum com a gente. A gente reencontra um amigo de faculdade 30 anos depois e às vezes tem dificuldade de reconhecer. Por quê, hein, Antônio Carlos? É por causa da barriga, por causa dos cabelos que fugiram. A gente olha e fala, não é, é você? Não é, não é. Isso acontece. Você olha e fala, você não reconhece teu amigo 30 anos depois. E aí se abraçaram, brincaram, tudo, e aí falou, você precisa ir lá em casa, rapaz. Casou? Casei, tenho filho, tal. Está aqui meu endereço, vai lá amanhã, nós vamos comer uma pizza. O amigo foi lá, tocou a campainha, veio uma moça, ele falou, olha, aqui que mora o fulano, mora sim. Olha, ele saiu, foi buscar algumas coisas aí no mercado, mas pediu que se você chegasse, você entrasse, que ele já está chegando. Por favor, para o senhor entrar, se acomodar, que ele já está chegando. A esposa dele está tomando banho lá em cima, já desce. Ele entrou na sala, assim que ele entrou na sala, ele viu uma menina paraplégica numa cadeira de rodas. E ele tomou aquele susto, e a menina falou, oi, papai falou que já volta. Ele falou, meu amigo tem uma filha paraplégica. Puxa, tomou aquele choque, né? Uma menina bonita, paraplégica. Papai já vem. Alguns minutos, o carro entrou na garagem, ele ouviu, o amigo chegou, abraçou, que bom que você veio, pá. E o pai veio com um baita de uma caixa grande. E aí a menina começou a falar, papai, me dá aqui, você comprou a televisão de presente para a mamãe do aniversário? Hoje é aniversário da minha mãe. Então, você comprou? Está aqui, filhinha. Dá aqui para mim que eu quero levar lá em cima e dar para ela. Aí o pai ficou assim meio sem graça, porque a menina paraplégica, como é que vai levar a televisão lá em cima? E o pai falou, filhinha, fica calma, daqui a pouco o papai leva, eu deixo a mamãe descer. Não, papai, eu quero levar agora. E entregar para a mamãe agora. E o amigo vendo aquela situação, e o pai desconfortável, filha, papai vai resolver, agora papai, e começou a ficar nervosa. Aí, mas você não consegue, põe a TV aqui no meu colo. Aí o pai falou, tá bom, só para você sentir então, vem cá, olha como é pesada. Devagar, colocou a televisão com a caixa em cima do colo da menina na cadeira de rodas. Está vendo, filha? É muito pesada. Ela falou, papai, agora você me leva lá em cima junto com a televisão. Aí o pai falou, filha, mas essa menina deu uma lição para nós. Pensa aí. Essa caixa pesada, ela simboliza os nossos pecados. A menina paraplégica simboliza a nossa condição. Nós somos aleijados espirituais. E nós queremos carregar a nossa caixa pesada, que a gente não tem condições de carregar, e a gente quer subir. E o pai simboliza, obviamente, Jesus Cristo. Mas ela fez o pedido certo, pai, me pega e me leva, porque ela sabe que ela não tem condições. Mas aí Jesus chega e diz assim, peraí, primeiro, me dá aqui a caixa, pesada,
São seus pecados. Isso aqui eu já larguei lá na cruz. Você não precisa subir com isso. Já larguei na cruz. Agora é o seguinte, você levanta e fica em pé. Mas eu sou paraplégico. Mas eu te curei. Espiritualmente você agora não é mais aleijado. Fica em pé. Justificação e santificação. Aí a gente fica em pé, mas falta uma coisa. Só tem um jeito de subir. Mesmo sem a caixa, mesmo sem a cadeira de rodas. Vai ter que ser no colo dele. Se não for no colo dele, ninguém sobe. Sozinho ninguém sobe. Nós já entregamos a caixa, ficou lá na cruz. Já estamos andando, a gente não é mais paraplégico. Está faltando só ir para o colo de Jesus. Essa semana é ótima para fazer isso. Hoje é uma noite especial. Então, o que eu vou pedir para você? Se você quer ir no colo de Jesus, você vai fazer o seguinte: quando o quarteto Hebron acabar de louvar a Deus agora, quando eles terminarem, quem quiser ir para o colo de Jesus, vai se colocar de pé. Combinado? É com o quarteto.